o convite. Eu sou grato a Deus por essa oportunidade de partilhar com vocês sobre a família, especialmente nesses tempos em que as famílias cristãs enfrentam tantos desafios. Inicialmente eu convido a pensar comigo que o desafio cristão ele é multifacetado e nós podemos simplificá-lo em dois movimentos, um de refúgio e outro de intervenção. No primeiro, nós cuidamos de nós mesmos, da nossa fé, do nosso coração, da nossa família e também dos nossos caminhos. E no segundo, nós nos esforçamos para influenciar aqueles que estão ao nosso redor, sendo sal que salga e luz que brilha. Observe que esses dois movimentos jamais podem ser dissociados, separados, nem podem acontecer em diferentes momentos, sem sincronia. Eles devem ser movimentos simultâneos em nossas vidas. Se a igreja proclama a sua fé, mas não aguarda, ela se torna apenas um grupo religioso, não uma comunidade redimida pelo sangue do Cordeiro Jesus. Portanto, assim a igreja perde a sua essência. Por outro lado, se a igreja guarda a sua fé, mas não a proclama, ela se torna infrutífera, inútil, ela perde a sua missão. E é importante lembrar que um dos efeitos mais alarmantes quando nós não proclamamos e não guardamos a nossa fé de maneira simultânea é a perda da capacidade de transmitir os valores de Cristo à nova geração e também à próxima geração, incluindo os nossos próprios filhos. E com essa perspectiva em mente, eu convido a abrir comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, e nós leremos no capítulo 6, leremos os versos 10 a 20. E lembre-se que Paulo encontrava-se preso ao escrever esta carta, provavelmente na cidade de Roma, uma prisão domiciliar, a sua primeira prisão naquela cidade. E um dos assuntos desta carta é justamente o que partilharei com vocês hoje, a crucial e urgente necessidade que temos individualmente e como família de nos fortalecermos no Senhor. Nos fortalecermos no Senhor. Assim, portanto, diz a palavra de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Pensemos inicialmente no ensino geral da carta de Paulo aos Efésios. No capítulo 1, nós lemos que Deus é o Criador de todas as coisas. Nós somos salvos no Senhor Jesus, vivemos para a sua glória e temos o Espírito Santo. Portanto, se você ler apenas o capítulo 1, você pensará, está tudo resolvido, está tudo concluído. Mas no capítulo 2, vemos que apesar de sermos salvos e estarmos verdadeiramente nas mãos de Deus, há 3 inimigos que seguem lutando contra nós: a carne, o mundo e o diabo. A carne é o nosso natural desejo e inclinação ao pecado. Ninguém precisa se esforçar para pecar, pois o coração humano, mesmo daqueles que foram redimidos por Cristo, enquanto nesta terra, enquanto nesta vida,
continuarão sujeitos à influência do pecado. O segundo inimigo que nos ataca é o mundo. A expressão mundo aqui nesse texto se refere à força humana promotora e patrocinadora do pecado. Ou seja, a sociedade humana põe o pecado ao seu alcance e o incentiva a abraçá-lo. Falando a um grupo de adolescentes sobre esse mesmo assunto neste texto, algum tempo atrás, um deles me disse: o mundo coloca o pecado ao alcance de um clique no celular. E é isto mesmo. O terceiro inimigo que luta constantemente contra nós é o diabo. E é curioso que Paulo, nesta carta, fala de maneira mais ampla, mais prolongada sobre ele e sobre a sua influência na vida dos filhos de Deus. Portanto, no capítulo 1, nós somos de Deus e salvos em Cristo. No capítulo 2, 3 forças lutam contra nós: a carne, o mundo e o diabo. E nos capítulos 3 e 4, a solução apresentada pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, a solução é o aperfeiçoamento da nossa fé. Devemos amadurecer em Cristo Jesus e na palavra de Cristo Jesus. Esta é a solução. Capítulos 5 e 6, já na conclusão desta carta, esses capítulos apresentam que nós seremos, portanto, testados na área mais difícil da nossa vida, que são os nossos relacionamentos. E encontramos ali nesses 2 capítulos finais uma atenção especial nos relacionamentos familiares que envolvem esposos e esposas, pais e filhos, e também outros relacionamentos pessoais, como relacionamentos de patrões e empregados, irmãos e irmãs na fé no Senhor Jesus. E a lição, eu creio que é claríssima. A arena onde a nossa fé mais será testada é a arena dos relacionamentos humanos. Ou seja, se há algo sensível ou quebrado ou ainda incompleto em nossas vidas, este algo virá à tona no ambiente dos relacionamentos humanos. Por isso também que a família é uma área tão afetada na vida cristã. Mas perante tal cenário, chegamos ao capítulo 6, na conclusão desta magnífica carta, e o apóstolo Paulo conclui esta carta com apenas um conselho que encontramos no capítulo 6, no verso 10, que nós lemos. Ele inicia dizendo: quanto ao mais, ou seja, depois de todas essas coisas, depois de todas essas verdades, depois de todas essas reflexões, quanto ao mais, eu deixo apenas um conselho final, e o conselho é: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ele está dizendo que perante os ataques do coração, do mundo e do diabo, perante os ataques aos nossos corações, nossos casamentos e aos nossos filhos, há apenas uma solução: fortaleçam-se em Deus. E ele se dedica a explicar como nos fortalecemos em Deus, expondo a conhecida armadura de Deus, a qual devemos vestir. E esse texto é precioso. Se conciliarmos esse texto, sobretudo que fala, a parte que fala sobre a armadura de Deus, com as demais cartas paulinas, nós veremos que na teologia do apóstolo Paulo, o cristão, ele é chamado a exercer 7 práticas que fortalecem a sua vida e a sua fé no Senhor Jesus. A primeira é a palavra, é a leitura e meditação na palavra de Deus. A segunda é a adoração, seja individual ou coletiva, seja privada ou pública, como um culto público de adoração a Deus. Reconhecer quem Deus é e o que Ele faz. A terceira é a comunhão, é nós caminharmos com aqueles que amam e seguem o Senhor Jesus. A quarta prática é a oração, é termos uma vida de diálogo com o Pai em nome do Filho Jesus Cristo. A quinta, a santidade, buscarmos de maneira intensa e intencional uma vida pura que agrada o coração de Deus. A sexta, boas obras, chorar com quem chora, abraçar e socorrer o aflito e o necessitado. E a sétima, a evangelização, nós apresentarmos com as nossas palavras e com as nossas vidas quem é Jesus e o que Ele fez, faz e fará por nós. Portanto, essas práticas espirituais, essas 7 práticas espirituais,
sobre as quais Paulo fala nesta carta e nas demais cartas que ele escreve, inspirado por Deus, elas fortalecem o cristão no Senhor Jesus e na palavra do Senhor Jesus. E são essas práticas: palavra, adoração, comunhão, oração, santidade, boas obras e evangelização. Com essas práticas espirituais você estará fortalecido em Deus para enfrentar o dia bom e também para enfrentar o dia mau. A pergunta, porém, que eu gostaria de levantar neste momento com vocês não é como nos fortalecermos em Cristo Jesus, mas por quê? Por que precisamos urgente e diariamente nos fortalecermos em Deus? Por que Paulo ele conclui essa magnífica carta com apenas esse conselho? Ou seja, dentre tantas coisas que vocês pensam, que vocês creem, que vocês entendem, prestem atenção em uma que é crucial, em uma que é urgente em suas vidas: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E eu creio que o primeiro motivo, que a primeira razão para buscarmos esse fortalecimento diário em Deus e na força do seu poder, esse primeiro motivo é apresentado pelo apóstolo Paulo logo no versículo 11. E no versículo 11 nós lemos assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Não parte da armadura de Deus, mas toda a armadura de Deus. E se nós pudermos conciliar, portanto, essa parte da carta paulina com as demais cartas, como já falamos, toda a armadura de Deus, ou seja, a palavra, a adoração, a comunhão, a oração, a santidade, as boas obras e a evangelização. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, e há um propósito: para poderdes ficar firmes, firmes na nossa fé, firmes na nossa vida cristã, firmes na nossa vida como família cristã, para poderdes ficar firmes, e aqui ele especifica, contra as ciladas do diabo, contra as ciladas do diabo. Portanto, preste bem atenção nisso, meu irmão e minha irmã. O motivo primeiro para você e eu buscarmos intencionalmente, diariamente a Deus e a força do seu poder em nossas vidas é para nós não cairmos nas ciladas do diabo. Nas ciladas do diabo. A palavra grega usada aqui para ciladas, metodeias, é a mesma palavra usada, ou pode ser traduzida como armadilhas, ou seja, são os planos bem pensados do inimigo contra as nossas vidas. São os planos bem pensados, bem elaborados, bem desenhados, bem calculados contra cada um de nós. E aqui uma informação e uma reflexão por demais importante. O inimigo das nossas almas, via de regra, ele nos ataca, ele espalha armadilhas e ciladas, ou seja, ele nos ataca nas áreas que somos especialmente fracos. E se isso é verdade, é preciso levantar a seguinte pergunta: qual é a área fraca na sua vida que precisa urgentemente ser fortalecida em Deus e na força do seu poder? Talvez seja uma área ligada à sua forma de pensar, ao seu padrão de pensamento, ou aos seus olhos, a sua forma de olhar, onde você presta atenção, ou a sua forma de sentir como estão transitando e se expressando as suas emoções, ou nas suas ações, ou nas suas reações, ou nos seus relacionamentos, ou nos seus valores, ou na sua fé. Mas essa pergunta é importante: qual é a área fraca da sua vida que precisa urgentemente ser fortalecida em Deus? Porque é justamente nesta área que você será atacado, serão colocadas ciladas e armadilhas pelo inimigo das nossas almas. Eu me lembro vários anos atrás de assistir a um documentário na Discovery Channel. Era um documentário que tinha como título Leões e Búfalos na África do Sul. Chamou minha atenção e se tratava de um grupo de cientistas que estavam tentando responder a uma pergunta sobre o comportamento dos leões. Eles sabiam que os leões, eles deitavam na relva, na savana, durante meia hora ou durante horas, apenas observando uma certa manada de búfalos antes de atacarem. E quando um atacava, todos atacavam de forma conjunta, e os cientistas levantaram essa pergunta: o que fazem os leões,
observando os búfalos antes de atacá-los? Esta era a pergunta. Eles passaram a observar os leões durante o dia, durante a noite, colocaram câmeras também noturnas, fizeram sobrevoos, analisaram os comportamentos durante semanas ou talvez até mesmo meses e não descobriram nada. E daí então eles mudaram a metodologia. Em lugar de observar os leões, eles passaram agora a observar e estudar as carcaças dos búfalos que eram mortos pelos leões. Os leões atacavam os búfalos, matavam os búfalos, comiam os búfalos e deixavam para trás aqueles restos que eram as suas carcaças. E eles começaram a observar e estudar, portanto, as carcaças de búfalos mortos pelos leões em 14 lugares diferentes. E eles encontraram o seguinte, que todos os búfalos mortos pelos leões, eles tinham uma coisa em comum. Eles estavam fracos. Ou eram novos demais, ou eram velhos demais, ou estavam doentes demais para fugir. Portanto, chegaram a essa conclusão. O que faz os leões observando os búfalos antes de atacá-los? E a resposta é, eles estão identificando os mais fracos. Eles estão procurando as fraquezas. E obviamente veio rapidamente em minha mente essa palavra do apóstolo Pedro, dizendo que o diabo é como um leão que está ao nosso redor, pronto a nos atacar. Meu irmão e minha irmã, você e eu, via de regra, nós somos atacados pelo inimigo das nossas almas nas áreas mais frágeis da nossa vida. Portanto, fica aqui nesse momento para você individualmente, para você como casal, esposo e esposa, e para vocês como família, como pais, como filhos. Qual é a área fraca da sua vida que precisa urgentemente ser fortalecida em Deus, com a armadura de Deus e na força de Deus, para que nós vivamos na paz de Deus e para a glória de Deus. E o segundo motivo apresentado pelo apóstolo Paulo pode ser encontrado logo no verso 13, em que nós lemos assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Portanto, ele mais uma vez está especificando, não é parte dessa armadura, mas é toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Há um propósito para nós resistirmos quando o dia mau chegar. E ele diz, e depois de terdes vencido tudo, aqui essa frase lindíssima, ao fim do verso 13, depois de termos vencido tudo, permanecermos inabaláveis, ou seja, crendo em Deus, louvando a Deus, glorificando o nome do nosso Deus com as nossas vidas, com as nossas ações, com as nossas reações, com os nossos valores, com a nossa fé, com a proclamação do Evangelho do Senhor Jesus, com as nossas famílias. A palavra resistir aqui usada no verso 13, que vem do grego antistenai, é a palavra que se refere a uma estaca muito bem fincada. Então vem a enxurrada, ou vem a ventania, ou vem a tempestade, aquela estaca que está muito bem fincada, profundamente fincada, ela permanece do mesmo jeito, essa resiliência. O texto parece nos indicar que nós devemos nos fortalecer nos dias bons para podermos resistir quando o dia mau chegar. É uma dinâmica interessante. A verdade é que o dia mau, ele chega em nossas vidas, individualmente, ou como casais, ou como família, ou como igreja, em algum momento. O dia mau para alguns pode ser uma enfermidade, aquela enfermidade que bate a porta da sua casa e parece não sair nunca. O dia mau pode ser para outros um sufoco financeiro que se arrasta durante semanas, meses, quem sabe até mesmo anos, o desemprego que chegou. O dia mau para outros são questões de relacionamento conjugal, relacionamento entre pais e filhos. É o filho que se distanciou do Senhor e parece não querer mais voltar. O dia mau para outros são temores do coração e ansiedade da alma. É o medo daquilo que porventura venha a acontecer, são aqueles pensamentos de pavor que estão presentes na mente antes de dormir, logo ao acordar pela manhã. O dia mau possui diferentes cores, diferentes representações para diferentes pessoas, mas o apóstolo Paulo, ele bem sabia
que o dia mau, ele sempre se manifesta, sempre se faz presente em algum momento na vida do cristão. O apóstolo Paulo, quando falava aqui nesse texto sobre o dia mau, ele havia experimentado o dia mau, estava experimentando o dia mau, aprisionado, perseguido, esquecido pelos seus amigos, vendo diversas igrejas se envolverem com heresias, e a solução que ele dá para nós que passamos pelo dia mau não é uma solução puramente intelectualizada ou alicerçada na nossa experiência prolongada de vida ou num saber filosófico, mas a solução é essa: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Portanto, eu queria falar especificamente com você que porventura está passando neste momento pelo dia mau. Há dias maus que são públicos e todos percebem, todos sabem e nos encorajam, oram por nós. E há outros dias maus que são mais íntimos, são imperceptíveis, quem sabe até mesmo pelo amigo mais chegado, pela esposa, pelo marido, pelo pastor, pelo irmão na igreja. Mas eu quero falar a você que está passando pelo dia mau. Creia em Deus, creia em Deus. E creia que Deus tem a sua vida, a sua história, os seus dias nas mãos do Senhor, nas suas mãos de poder e de paz. Creia em Deus o suficiente para descansar. Eu creio que nós que somos cristãos precisamos perseguir, precisamos buscar esta verdade bíblica. Precisamos caminhar todos os nossos dias com descanso e expectativa. Descanso porque se nós verdadeiramente cremos em Deus e verdadeiramente cremos na palavra de Deus, como ela se revela, como ela se manifesta, nós cremos que Deus controla o incontrolável. Nós cremos que Deus tem um controle não apenas sobre os detalhes da nossa vida, mas sobre o macro-universo. Deus é o Senhor de todas as coisas. E se isso é verdade, e se assim nós cremos, nós podemos ir para a nossa casa, conversar com a nossa alma e dizer: descansa, ó minha alma, no Senhor, porque Deus cuida de mim. Precisamos caminhar com descanso. Mas não apenas com descanso, mas também com expectativa. Porque me acompanhe. Se sem Deus nada acontece, com Deus qualquer coisa pode acontecer. Não há coração tão duro que o Senhor não possa quebrar, não há família tão quebrada que o Senhor não possa restaurar, não há filho tão perdido que o Senhor não possa conquistar, não há igreja tão quebrada que o Senhor não possa reavivar, não há tribo tão distante que o Senhor não possa alcançar. Não há nada que Deus não possa fazer. Sem Deus nada acontece, mas com Deus qualquer coisa pode acontecer. Portanto, a nossa caminhada cristã precisa e deve ser uma caminhada de descanso. Descanso a minha alma no Senhor. E também uma caminhada de expectativa. Qualquer coisa pode acontecer em Deus, qualquer coisa. E você que está passando pelo dia mau, você é convidado por Deus no Espírito Santo e na palavra de Deus a você enfrentar esse dia mau com expectativa e descanso, dizendo assim a Deus: Senhor, eu não sei por que isso está acontecendo. Se eu pudesse escolher, eu não passaria por esse dia mau, mas a minha vida está nas mãos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os desertos da nossa vida são grandes oportunidades para nós alimentarmos em Cristo e na palavra de Cristo a nossa fé. Como cremos, o quanto cremos, nós cremos em Deus. Uma palavra para vocês como casais: sem Deus nada é possível. Vocês podem tentar consertar, perdoar, restaurar, não conseguirão, mas com Deus tudo é possível. Portanto, o maior investimento que você faz em seu casamento é você buscar a comunhão em Jesus Cristo e com Jesus Cristo. À medida que vocês como casal estão aos pés do Senhor Jesus, sim, aí sim vocês podem consertar, aí sim vocês podem perdoar, vocês podem restaurar, e aí sim vocês verão a graça de Cristo sobre o seu casamento, sobre esse relacionamento conjugal. E uma palavra para vocês também como pais. Eu já mencionei no início sobre a necessidade dos dois movimentos, de guardar o coração, de proclamar a nossa fé.
Aqueles que proclamam sem guardá-la ganham o mundo, mas perdem os próprios corações. Ganham o mundo, mas perdem seus próprios filhos. Portanto, cuide de sua fé, cuide de sua casa, invista nas crianças e adolescentes que vivem sob ataque direto da carne, do mundo e do diabo. E neste ponto eu pergunto, quem está ensinando os seus filhos? Crianças, muitas vezes, bem novinhas, que passam horas a fio, todos os dias, no celular, sem orientação, sem limitação, sem restrição, expostas a todas as redes, aos vídeos, aos chats, e expostas também a todos que buscam e querem com elas interagir. Elas se tornam alvos fáceis, são ciladas. Reconstrua a sua vida familiar. Invista nos momentos devocionais e boas e gostosas conversas informais. Crie limites saudáveis e certifique-se de que são vocês e não estranhos nas redes sociais que estão verdadeiramente ensinando seus filhos. Eu creio que isso é extremamente importante para os nossos dias. E podemos aqui recapitular que o apóstolo Paulo, portanto, nos incentiva a nos fortalecermos em Deus, primeiramente para não cairmos nas armadilhas do diabo, em segundo lugar, para nós podermos enfrentar bem o dia mau e permanecermos crentes, firmes, inabaláveis. E o terceiro motivo, eu creio que ele se encontra nos versos 18 e 19, versos em que Paulo ele pede orações, e ele pede oração por ele. E o motivo é para fazer o evangelho de Cristo conhecido em toda a terra. Observem comigo que Paulo ele era um homem de oração. Ele orava, ele escrevia orações, aliás, parte das cartas paulinas são orações escritas, e rogo também por vós em Cristo Jesus, são orações escritas por ele. Portanto, ele orava, escrevia orações, ele ensinava, estimulava o povo a orar e ele pedia orações. Mas, via de regra, Paulo ele pedia orações pelo reino de Deus, pela igreja de Cristo e pelo avanço do evangelho. Ele não pedia orações por si mesmo, ele não pedia orações de maneira pessoal. O que acontece aqui justamente no verso 19. No verso 18, portanto, ele diz que o povo deve orar, e no verso 19 ele diz, e orem também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com, e aqui eu sublinho a expressão, para com intrepidez. A palavra aqui intrepidez é audácia, é coragem, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho. E no versículo ele diz, versículo 20, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado, ou seja, intrépido, corajoso, novamente, repetindo a mesma palavra, intrépido, corajoso para falar, como me cumpre fazê-lo. É interessantíssimo, porque Paulo, ele justamente pede oração, por um motivo pessoal, justamente para ter coragem para falar do Senhor Jesus. Eu creio que é interessante pensarmos nisso por dois motivos. Em primeiro lugar, porque Paulo estava preso ao escrever essa carta. Ele não pede oração para ser liberto da prisão, ele não pede oração para ter algum tipo de conforto especial, ele não pede oração para ser ouvido pelas autoridades, ele não pede oração pelo dia seguinte, ele não pede oração por algum bem material. Ele pede oração por coragem, por intrepidez, para que ele tenha intrepidez ao anunciar o evangelho do Senhor Jesus. Isso é interessante, pois ele estava preso. Poderia talvez pedir oração por algum desses motivos que lhe daria mais conforto pessoal, mas ele tem essa convicção teológica e prática em sua vida, que a nossa vida possui um propósito, que é glorificar a Deus. E uma das maneiras de nós glorificarmos a Deus enquanto nessa vida, enquanto nessa terra, é nós fazermos o nome do Senhor Jesus conhecido entre todos os povos da terra, seja do outro lado da rua, seja do outro lado do mundo. Portanto, ele pede oração para que Deus lhe dê coragem na evangelização. Isso me chama a atenção, porque ele estava preso em primeiro lugar. Em segundo lugar, isso me chama bastante a atenção, porque se há alguma pessoa no Novo Testamento que nós sabemos que foi intrépido, que foi audacioso, que foi corajoso
na evangelização foi o próprio apóstolo Paulo. Paulo pregou o evangelho sendo expulso de cidades. Paulo pregou o evangelho debaixo de pressão e opressão. Paulo pregou o evangelho quando era perseguido pelo nome do Senhor Jesus. Paulo pregou o evangelho no meio de uma tempestade. E agora esse mesmo Paulo, ele diz: orem também por mim para que eu tenha coragem para falar do Senhor Jesus. O que isso nos ensina, meus irmãos e irmãs? Isso nos ensina que coragem, audácia, intrepidez na evangelização não é algo natural que nós temos, não é algo natural que nós obtemos por meio de um seminário, a leitura de um livro, talvez ali um curso especial. É algo que vem de Deus. É Deus quem nos dá coragem para nós manifestarmos com as nossas palavras e as nossas vidas quem é Jesus, o que Ele fez, faz e fará por nós. A evangelização, essa ousadia, essa coragem vem de Deus. É por isso que nós precisamos orar. E é por isso que Paulo pede orações, para que ele continue tendo, para que ele tenha essa coragem para manifestar quem é o Senhor Jesus. Portanto, há uma ligação muito estreita entre oração e evangelização, entre oração e missão. Muitas vezes pensamos que são temas distintos na palavra de Deus, mas estão profundamente conectados, profundamente conectados. Nós evangelizamos pouco porque nós oramos pouco. Nós testemunhamos pouco de Deus porque nós oramos pouco. Assim, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos orar mais. E orar mais por esses motivos apresentados pelo apóstolo Paulo também, para nós termos coragem, nós termos intrépidos, nós temos a audácia de nós manifestarmos com as nossas palavras e com a nossa vida diária quem é o Senhor Jesus, Senhor de todos, Salvador de todo aquele que crê, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele faz hoje, aquilo que Ele fará por nós, a nós apresentarmos ao mundo, a partir da nossa própria família, do outro lado da nossa própria rua e até os confins da terra, quem é o Senhor Jesus. Nós precisamos orar mais para evangelizar mais, nós precisamos orar mais para termos mais ousadia. Meus irmãos e irmãs, nós precisamos orar mais. E eu gostaria de encerrar trazendo à sua mente um pouco da história de uma mulher de Deus chamada Helen Roseveare. A Helen foi uma missionária inglesa ligada ao WEC, a missão WEC International, que trabalhou no Congo, um país africano, trabalhou ali prolongadamente. A Helen veio a falecer no dia 7 de dezembro de 2016, aos 91 anos. Ela era médica missionária, graduada em Cambridge, com doutorado em medicina, muito bem preparada. Ela chegou ao Congo, na África, aos 28 anos e foi enviada para uma região no interior daquele país, uma região com conflitos, pois aquele país passava por uma guerra civil naquela época e uma região também não alcançada, ou pouco alcançada, pelo Evangelho do Senhor Jesus. A primeira ação ministerial da Helen naquele país foi fundar uma escola de enfermagem, formando enfermeiras evangelistas africanas e as espalhou por todo o país. Foi uma revolução, muitas pessoas sendo cuidadas, sendo atendidas e sendo também evangelizadas. E os anos foram passando, aquela guerra civil se tornou ainda mais arraigada e mais ampliada em todo o país. Rebeldes chegaram a aprisionar vários estrangeiros, também vários missionários, e certo dia eles capturaram e aprisionaram também a Helen, que foi mantida em cativeiro por um tempo prolongado. Naquele período de cativeiro, a Helen escreveu, mantinha um diário em que ela escreveu que foi espancada, que eles haviam quebrado seus dentes, que ela era diariamente humilhada por aqueles guerrilheiros. Certa noite ela relata que o horror ultrapassou todos os limites, ela foi violentamente abusada sexualmente. Ela diz que por um momento chegou a pensar que Deus a havia abandonado, mas ela registra também em seu diário, ela diz que logo depois o Senhor a recebeu com braços abertos e Ele lhe disse: Helen, estes não são os seus sofrimentos, são os meus. Ela relata que o conforto foi total e o amor de Deus lhe era suficiente. Ela foi liberta do cativeiro, voltou para a Inglaterra, onde passou por um longo tratamento para
para a cura do seu corpo, para tratar também os seus traumas, as suas emoções. E ela pediu a missão novamente para retornar para a África, para o mesmo país. A liderança da missão tentou dissuadi-la, também a sua igreja enviadora, mas ela insistiu de maneira veemente e veio a voltar, portanto, para o Congo em 1966. O hospital que ela havia construído um hospital com capacidade para 100 leitos, ele havia sido totalmente destruído durante a Guerra Civil. Ela orou ao Senhor e construiu um novo hospital, agora com capacidade para 250 leitos, construiu uma maternidade, um curso para paramédicos e um leprosário. E ela foi tremendamente usada por Deus ao longo de muitos anos ali no Congo. Depois, saindo daquele país, se tornou uma mobilizadora para a obra missionária. Centenas, se não milhares de pessoas ouviram seu testemunho, ficaram tocadas e foram edificadas em Cristo Jesus pela convivência com a doutora Helen, e muitos missionários foram aos campos missionários também despertados pela sua vida. Ao fim da sua vida, ela escreve um artigo em que ela fala sobre algo que ela julga ser importantíssimo na nossa vida cristã. E eu penso que realmente é importante nós observarmos essas palavras nesse momento, quando pensamos em sermos fortalecidos em Deus e na força do seu poder, quando pensamos em nós colocarmos os nossos relacionamentos conjugais e as nossas famílias aos pés do Senhor Jesus. Nós precisamos tornar Cristo central em nossas vidas. E assim ela escreve: o problema é quando nós não queremos somente Jesus. Nós queremos Jesus, mas queremos também mais alguma coisa. Queremos Jesus, mas queremos a popularidade. Queremos Jesus, mas queremos também o sucesso. Queremos Jesus, mas queremos também os aplausos. Queremos Jesus, mas queremos o reconhecimento. Queremos Jesus, mas queremos ser os primeiros e queremos ser os melhores. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, nós devemos desejar somente Jesus. Quando os nossos corações desejarem somente Jesus, em nossa vida pessoal, nos nossos casamentos, com os nossos filhos, em nossas famílias, na igreja local, quando os nossos corações desejarem somente Jesus, nós estaremos sendo fortalecidos em Deus e na força do seu poder. Que o Senhor nos abençoe.